E aí, vamos estudar a lição? Ei, nós terminamos a lição ontem na perspectiva da chegada do tempo do fim para a descoberta do livro que até então estava selado. O livro selado era o livro de Daniel, não compreendido. A ciência se multiplicaria no tempo do fim, o saber sobre o livro de Daniel para se compreender. Então, neste momento, no tempo do fim, o livro que estaria selado, Daniel, agora é um livro que se abriria, seria revelado. E por isso veio a revelação do Apocalipse, que encaixa-se perfeitamente com o livro de Daniel. Mas Daniel ficou perguntando, mas e aí, quando que é esse tempo? Quando que é esse tempo do fim? Quando é que isso vai acontecer? Aí o anjo deu uma revelação muito especial para o Daniel. Ele revelou para Daniel dois diferentes períodos de tempo. Primeiro, 1290 dias e depois 1335 dias, para a perspectiva do desdobramento do livro que estava selado, que era o próprio livro dele. Então, quando é que o povo vai começar a conhecer detalhadamente tudo isso e encaixar toda essa história, o desenvolvimento dessa história com a revelação profética, entender que realmente se tratava da mão de Deus conduzindo a história? Quando é que o povo vai entender isso que hoje não entende? Mesmo porque os fatos não tinham acontecido ainda. Os impérios que lhe falei, o Império Grego, o Império Romano, o desdobramento, a fase pagã, a fase papal. Daniel não conhecia nada disso, não era do seu tempo. Agora, para nós que estamos no tempo do fim, a gente olha para o desenvolvimento da história e percebe que se cumpriu exatamente conforme foi predito na profecia. Isso é extraordinário. Diante dessa perspectiva, o Daniel perguntou, quando que é esse tempo do fim? Aí foi dito, olha, 1290 dias e 1335 dias é o período. Eita, 1290 dias, um dia é igual a um ano. A gente já viu isso no livro do Daniel. Então temos 1290 anos. E a gente observa Roma, na sua fase pagã, fazendo um processo de fusão e estabelecendo a fase cristã. E quando que isso aconteceu? Exatamente assim, com um ponto, uma data bem acentuada. No ano 508, o imperador dos francos, do qual se originou a França, o imperador dos francos, ele se converteu à fé católica e diante disso já declarou, confiou e assinou embaixo o Papa como cabeça da igreja. Resultado disso, no ano 508 começou então essa supremacia papal, ok? Enfrentou oposição, enfrentou alguma oposição, mas no 508, com a conversão do rei Clovis, rei dos francos, isso se estabeleceu em termos proféticos. E diante disso, você começa a contar os 1290 anos. E aí você vai um pouco adiante e você chega depois desses 1290 anos a 1798, data da Revolução Francesa. E você percebe que esses 1290 anos, eles terminam junto com os 1260 anos da profecia de supremacia papal. E a supremacia papal, embora ela tenha começado em 508, ela só foi acentuada em 538 com a destruição da tribo dos ostrogodos, que foram os últimos bárbaros a se oporem à supremacia do Papa. Quando eles foram destruídos, aí começou os 1260 anos. Mas há um tempo antes, em 508, quando Clovis se converte, já começa esse período denominado de 1290 anos. 1290 anos, a partir de 508. 1260 anos, a partir de 538. Diante dessa perspectiva, aí o profeta ainda recebe a outra revelação dos 1335 dias. Aí você chega a 1843, a partir de 508, 1335 anos, 1843. A busca intensa pelas profecias do livro de Daniel que se deu na América protestante, a revolução espiritual que isso causou, ao ponto de muitos milleritas, seguidores do pregador chamado Miller, marcarem a data para a volta de Jesus. Era o livro de Daniel sendo aberto, era a profecia de Apocalipse 10, que o livrinho devorado e aberto, o livro de Daniel, devorado, estudado, pareceu doce com a sua mensagem. Jesus está voltando, mas amarga no ventre por causa da decepção que causou, porque marcaram a volta de Jesus para 22 de outubro de 1844 e ele não veio. Nossa, como a profecia se encaixa perfeitamente. Errais por não examinar as Escrituras, disse Jesus. Vamos estudar, minha gente, que estaremos então com os olhos abertos para o modo como Deus conduziu o passado, estabelece o presente e certamente como tudo terminará no futuro, de acordo com a revelação dele. Daniel perguntou, teve a resposta. 1290 dias, 508 a 1798. 1335 dias, 508 a 1843.
E anteriormente ele já havia tido outra resposta, 1260 dias, 538 a 1798. E assim Deus revela o futuro da humanidade e revelou o nosso futuro, que é um dia pertencemos ao reino celestial. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, obrigado por toda a revelação da Tua palavra, em nome de Jesus.